Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir hoje falando do IPCA, que fica em 0,54% em janeiro, a maior medida para esse mês desde 2016. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa acelerou para 10,38%. O acumulado em dezembro tinha sido de 10,06%. Porém, olhando apenas para o mês anterior, tivemos uma desaceleração, já que em dezembro nós tínhamos medido 0,73% de inflação. Isso configura o terceiro mês consecutivo de desaceleração quando comparado com o mês anterior, o que fica mais claro de ver aqui nesse gráfico da variação mensal. Depois da grande alta de outubro, tivemos 3 meses de desaceleração. Olhando para cada um dos grupos pesquisados, alimentação e bebidas subiram 1,11%, habitação 0,16%, artigos de residência 1,82%, vestuário 1,07%, transportes tiveram uma deflação de 0,11%, saúde e cuidados pessoais 0,36%, despesas pessoais 0,78%, educação 0,25% e comunicação 1,05%. Vamos seguir falando da produção industrial, que fecha 2021 com alta em 9 dos 15 locais pesquisados. Os destaques ficaram com Santa Catarina com uma alta de 10,3%, Minas Gerais 9,8%, Paraná 9% e Rio Grande do Sul 8,8%. Olhando para o Brasil como um todo, a indústria brasileira registrou uma alta de 3,9% em 2021. Outras taxas positivas foram registradas em Amazonas 6,4%, São Paulo 5,2%, Espírito Santo 4,9% e Rio de Janeiro 4%. Todas essas foram mais acentuadas que a média nacional. E o Ceará completou o conjunto de locais com avanço na produção, com uma taxa de 3,7% de crescimento. São Paulo foi a maior influência na expansão apresentada em 2021, muito disso devido ao tamanho e ao peso do Parque Industrial Paulista. Ou seja, mesmo não tendo o maior crescimento, ele detém a maior participação. Em Santa Catarina, o setor de vestuário impulsionou o crescimento. Em Minas Gerais, o setor metalúrgico. O Paraná foi puxado pelo setor de máquinas e equipamentos. Por outro lado, a Bahia, com uma queda de 13,2%, teve o recuo mais elevado no índice acumulado do ano. Também com leituras negativas, tivemos o Nordeste como um todo com uma queda de 6,2%, Goiás 4%, Pará 3,7%, Mato Grosso 1% e Pernambuco 0,4% de queda. Vamos agora falar das exportações alemãs, que têm uma alta inesperada, apesar da escassez de oferta. Tanto as exportações quanto as importações alemãs aumentaram inesperadamente em dezembro, informou a agência de estatísticas do país nesta quarta-feira, uma vez que os pedidos permanecerão altos, apesar dos contínuos gargalos de matérias-primas. No entanto, se isso acontecerá em 2022, dependerá de como as coisas se desenvolverão no leste da Ucrânia, porque a indústria de exportação da Alemanha só pode funcionar até certo ponto sem petróleo, gás e materiais obtidos da Rússia. Quando ajustadas sazonalmente, as exportações aumentaram 0,9% no mês, alcançando 117 bilhões de euros. Isso vem contra a expectativa de uma queda de 0,2%. Já as importações subiram 4,7% para 110 bilhões de euros. A previsão mediana de economistas era de um decréscimo de 1,5%. Vamos falar também do CAD, que define condições e aprova, com algumas restrições, a venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo. A autorização, contudo, foi condicionada à adoção de remédios, isso é, medidas que buscam reduzir a possibilidade de concentração do mercado e, assim, garantir a competição. As medidas foram estabelecidas por meio de um acordo em controle de concentrações, que prevê, entre outros pontos, a obrigação de alugar parte do espectro a outras operadoras e fazer oferta de venda de estações de rádio base. O placar terminou empatado de 3-3 e prevaleceu o chamado voto de qualidade do presidente do conselho. A transação, contudo, precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Em janeiro ela tinha dado essa aprovação, porém ela informou que pode revisitar a sua decisão. Então o que era para ser um dia de certeza para os acionistas da Oi continua sendo um momento de incerteza. E ainda um pouco nesse tema de Oi, muita gente preocupada não só com a Oi, mas com outras provedoras de internet. A internet da Starlink, empresa do Elon Musk, chegou no Brasil e custará R$530 por mês. O gasto total com equipamentos e transporte passa de R$3.000. O frete e manuseio do kit Starlink fica em torno de R$365, enquanto o kit custa R$2.670. Isso tudo além da assinatura mensal. Isso é só pra gente saber que, apesar disso poder ser interessante para lugares onde não chega internet, em termos de preço ainda não dá para competir, nem com a fibra ótica, nem com os cabos de cobre, e ainda tá muito caro para usar essa tecnologia. Agora vamos a alguns resultados, começando pelo Bradesco, cujo lucro recua 2,8% no quarto trimestre, alcançando 6,6 bilhões de reais. A queda de 2,8% é quando comparado com o mesmo período de 2020. Quando comparado com o trimestre anterior, a queda foi de 2,3%. No entanto, no acumulado do ano, o banco apresentou um lucro líquido recorrente de 26,2 bilhões de reais, um crescimento de 34,7% em relação a 2020. As receitas com prestação de serviços atingiram 8,9 bilhões de reais no trimestre, o maior resultado da série histórica, com o destaque das
receitas com rendas de cartões, operações de crédito e conta corrente. A expansão de 2021 dessas receitas foi de 4,1% em relação ao ano anterior. A margem financeira chegou a 16,9 bilhões no trimestre, com a margem com clientes somando 14,8%. A carteira de crédito expandida teve um crescimento de 5,1% na comparação trimestral e de 18,3% na comparação anual. A PDD voltou a ser expandida, alcançando 4,2 bilhões de reais nos últimos 3 meses de 2021, uma alta de 27,5% em relação ao trimestre anterior e um recuo de 6,2% com relação ao mesmo período de 2020. Em números de clientes, eles tiveram uma expansão de 3,9% em relação a 2020. Eles também tiveram um ROI acumulado, na verdade é o retorno sobre a média do patrimônio líquido, de 18,1%, quando olhando para 2021 em relação a 2020, isso é uma melhora de 3,3 pontos percentuais, e o seu índice de eficiência operacional ficou em 46%. Eu particularmente não achei um resultado tão ruim, mas parece que o mercado achou, o Bradesco está apanhando muito no dia de hoje. Sigo falando da XP, que tem um lucro recorde de 4 bilhões de reais em 2021. O montante representa um crescimento de 76% em relação a 2020, e é 4 vezes maior que o lucro reportado em 2019, quando a empresa realizou sua listagem nos Estados Unidos. No quarto trimestre, a XP atingiu um lucro líquido ajustado de 1 bilhão de reais, uma alta de 51% em relação ao mesmo período de 2020 e de 5% em relação ao trimestre anterior. A receita líquida da companhia totalizou 12 bilhões de reais no acumulado do ano, avançando 48% na comparação anual. O EBITDA ajustado totalizou 4,8 bilhões, representando um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. E o total de ativos sob custódia foi de 815 bilhões de reais ao fim de dezembro, uma expansão de 23% em relação ao mesmo período de 2020. Sua captação líquida também ficou em 230 bilhões, 16% superior na comparação ano contra ano. E sua base de clientes ativos cresceu 23%, alcançando 3,4 milhões. Sigo com os resultados da Klabin, que tem uma queda no lucro, chegando a 1 bilhão de reais, mas ainda assim acima das projeções. Esse lucro é referente ao quarto trimestre de 2021 e é uma queda anual de 21%, mas ainda acima do esperado pelo mercado. A XP Investimentos projetava o lucro a 826 milhões. A receita líquida do período foi de 4,58 bilhões, um avanço de 39% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o EBITDA ajustado chegou a 1,88 bilhão, uma alta de 44%, também conforme projetado pelo mercado. E para finalizar, vou trazer aqui uns números da Enphase. Na segunda passada, não essa última, anterior, a gente falou dos ETFs de energia limpa vindo para a B3 e eu citei a Enphase que eu era muito bullish, e esse resultado veio muito lindo, ela subiu bastante hoje, e vamos dar uma olhada. Em primeiro lugar, sua receita veio em 412 milhões. No terceiro trimestre do ano de 2021 tinha sido de 351, e no quarto trimestre de 2020 tinha sido de 264,8. O que mais me impressiona é que, quando comparado com o terceiro trimestre de 2021, as suas despesas operacionais praticamente se mantiveram estáveis, o que fez com que o seu lucro operacional crescesse muito, de 37,3 milhões no terceiro trimestre para 57,6 no quarto. Não vou me alongar aqui nela, porque eu imagino que muitos de vocês não conheçam, talvez não invistam nessa empresa, mas ela veio com um resultado que eu achei muito sólido. O fluxo de caixa não veio tão bom, mas o balanço patrimonial está muito confortável, então eu queria só trazer rapidinho, para pelo menos vocês irem começando a conhecer essa empresa que é muito interessante. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, o primeiro lugar fica com a Natura, subindo 7,83%, seguida da Azul, 6,44%. Minerva sobe 5,84%, Amélios 5,71%, TIM 5,06% e a B3 volta a subir 4,5%. Entre as quedas, o destaque fica com Bradesco, caindo 8,8% na sua ação ordinária, 8,58% na preferencial e arrastando junto os bancos tradicionais, o Itaú caindo 3,98%, Santander 2,13%. A gente também tem aqui no meio a Via caindo 2,42% e a Qualicorp 2,02%. No mapa das pequenas, a gente tem um dia muito bonito para todos os setores praticamente, principalmente tecnologia, né? Até o Facebook tá subindo, bem que eu falei que ontem parecia uma boa compra, né? Hoje subindo 5,37%, PayPal subindo 2,23%, mas todas as empresas aí subindo bem. O nosso Ibovespa fechou subindo 0,2%, ele chegou a ficar um tempo acima aqui dessa Fibonacci, não conseguiu manter, fechou abaixo dela, mas a sombra para baixo está menor ainda, eu sigo achando que a gente tende a subir. Porém, ao olhar o índice de dividendos, a gente teve uma queda de 0,46%, ainda assim nem chegamos aqui na média móvel de 200 dias. Mais um dia de estabilidade para os fundos imobiliários, uma subida de 0,04%, o S&P com uma subida forte de 1,45%, a Nasdaq uma subida mais expressiva ainda de 2,1%, o índice alemão subiu 1,57%, na madrugada o índice de Hong Kong subiu 2,06%, o dólar caiu 0,45% em relação ao real,
canal. Ontem eu falei que a ideia era ele cair mesmo. Inclusive, o primeiro nível de suporte que eu falei que seria pelos 5,21, ele alcançou aqui. Não tocou nos outros níveis que eu falei que ele poderia vir. Claro que não seria mesmo para hoje, seria ainda mais para frente, que seriam os 5,19, 5,14. E as criptomoedas têm mais um dia mostrando força, uma subida de 1,22%. O Bitcoin se encontra com 44.618 dólares. Cardano subindo 2,29%. Ethereum subindo 3,86%. Avalanche muito forte também, subindo 4,51%. Mas bem, o Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!